Vamos receber com alegria a missionária Helena Raquel. E a ONG Aconchego Sem Fronteiras avisa que domingo às 5 da tarde haverá uma reunião sobre a organização do evento Novo Dia, Vida, Saúde e Cidadania. Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos. Bom estarmos juntos nessa noite de quarta-feira. Como vocês já sabem, a gente luta bastante para chegar num bom tempo aqui, mas nem sempre é possível devido à distância e o trânsito nesse horário. Mas graças a Deus, chegamos aqui a tempo de adorar a Deus com os irmãos e entregar esta palavra que o Senhor nos confiou como palavras de Deus para essa noite. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 35. Glória a Deus. Gênesis capítulo 35 nos diz assim: Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou pelo caminho por onde andei. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar juntos nesse momento. Deus quer falar com você. Senhor, nós louvamos o teu nome nesse dia, especialmente nessa noite, porque reconhecemos que estamos aqui trazidos pelo teu Espírito Santo. Somos convidados a Deus e dissemos sim ao convite para adorarmos o teu nome nessa noite e recebermos a tua palavra. Aqui está ela, é viva e digna de toda a aceitação. Que por ela se cumpra toda a tua vontade e que um exército poderoso seja levantado aqui. Glorifica o teu nome, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, o personagem principal desse capítulo 35 que nós lemos agora do livro do Gênesis é um moço bem conhecido por todos nós, chamado Jacó. Jacó é alguém que nasceu como resposta de oração. A Bíblia diz que o seu pai Isaque orou por aproximadamente 20 anos para que Deus concedesse, melhor dizendo, à sua esposa Rebeca a alegria de ter um filho, de gerar um filho. Jacó nasce a partir de uma gestação onde na verdade está sendo gerado ele e também seu irmão, que vai ser chamado de Esaú. Quando Jacó nasce, ele nasce agarrado ao seu irmão. É isso que Gênesis capítulo 25, versículo 26 diz. E por causa dessa luta no momento do nascimento, Jacó vai receber, é o nome que recebeu, que indica suplantador, por um movimento talvez até involuntário no ato do seu nascimento. A partir daí, Jacó se sente na obrigação, mesmo que inconsciente, de corresponder ao que disseram e ao que diziam sobre ele. Muitos de nós mantemos traços no nosso caráter simplesmente porque nos sentimos na obrigação de corresponder ao que disseram ou ao que dizem sobre nós. Vou exemplificar. Não, eu sou assim. Eu sou sincero mesmo. E daí a gente fala um monte de coisas sem pensar,
sem analisar, sem cuidado. Sobretudo porque a gente já ganhou aquela fama no grupo de sincero mesmo, o super sincero. E para manter isso, a gente continua caminhando pelos mesmos caminhos que nos trouxeram dores tantas vezes. Quantas vezes alguém que recebeu o título de super sincero e luta para mantê-lo, ao chegar em casa, se sente mal, ao perceber que disse uma coisa fora do tempo, que feriu alguém que não merecia ser ferido. Mas porque as pessoas dizem isso sobre você, você faz a sua parte para continuar correspondendo, ainda que de forma tão negativa, aquilo que dizem sobre você. A vida de Jacó vai demonstrar isso. Ele se torna uma pessoa oportunista, ele luta para tirar vantagens a qualquer preço, e isso não é uma coisa simplesmente natural, isso vem do pensamento e da fala, do ambiente onde Jacó vivia sobre ele. E durante algum tempo vai ser assim. Quando chega no momento da bênção, no momento em que o seu pai vai abençoar a ele e a seu irmão, ele participa de um plano com sua mãe para tomar o lugar do seu irmão, para tomar o lugar na bênção do seu irmão, porque Rebeca acredita que Jacó tinha uma promessa e que essa promessa de primeiro lugar, de primogenitura, de extensão, cabia a ela fazer cumprir. Ora, se Deus lhe disse alguma coisa, e se você tem uma promessa de Deus, não precisa tomar o lugar de ninguém, não precisa mentir, não precisa dar uma forcinha, porque quem fez a promessa, ou quem deu a promessa, é suficientemente poderoso para fazê-la cumprir. Se Deus disse que vai lhe pôr em um lugar alto, se prepare para isso, mas não vá puxar ninguém que está lá dizendo esse lugar é meu. Deus fará cumprir. Se no seu setor de trabalho você percebe que Deus tem algo além para você, se prepare, mas não seja de maneira alguma desonesto com quem quer que seja para fazer cumprir uma palavra ou um sentimento que Deus gerou em seu coração, porque quem vai fazer cumprir o que ele disse não sou eu, quem vai fazer cumprir o que ele disse é ele. E Jacó vai viver o ápice, não é, dessa problemática como suplantador, como enganador, como oportunista, quando ele tenta tomar aquilo que pertencia a seu irmão. No momento que Jacó se aproxima de Isaac, já cansado, já sem poder ver como via antes, para tentar usurpar aquilo que pertencia a seu irmão, o pai ainda lhe dá uma chance, quando ele diz: olha, eu percebo que você não é Esaú, você tem o cheiro de Jacó. Naquele momento ele tem a oportunidade de voltar atrás daquele caminho, mas pelo contrário, ele dá passos ainda mais largos em direção a algo que realmente só faria complicar a sua vida a partir daquele momento. Quando Isaac, então, pensa que quem está diante dele é Esaú e o abençoa, e logo em seguida essa farsa, esse plano, que eu estou passando bem por cima, que eu sei que você conhece um pouquinho da história, é descoberta, Esaú agora passa a querer tirar a vida de Jacó. E ele mesmo planeja: quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. E Rebeca, angustiada ao ver dois filhos que agora se tornam inimigos, aconselha Jacó a fugir dali, a sair dali. E Jacó vai abandonar pai, mãe e irmão, porque não teve a percepção de que aquele era o momento de parar, de tentar corresponder ao que diziam sobre ele negativamente, sentar, se desculpar, se retratar, pedir perdão ao irmão. E ele vai sair de casa e nunca mais vai ver sua mãe. Porque quando ele retorna aproximadamente 20 anos depois, sua mãe já não vive. Nas fugas da nossa vida, quando nos recusamos a conversar, a pedir perdão, a rever situações, a gente pode deixar pessoas para trás que nunca mais teremos a oportunidade de ver, de abraçar, de perdoar. Por isso eu tenho uma palavra de Deus a lhe entregar nessa quarta-feira. Não deixe nada para trás.
Não fuja dos problemas que você está vivendo hoje. Não deixe família, amigos e situações para resolver amanhã ou depois. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de reaproximação. Hoje é dia de abraço. Hoje é dia de dizer: irmão, me perdoe. Pai, eu te enganei. Mãe, eu não deveria ter agido dessa forma. Porque talvez depois, quando você decidir que é o tempo não volte mais a você. Jacó vai embora, andando. E para a comunidade ele diz assim: olha, eu estou indo embora porque eu quero procurar uma esposa para mim. Mentira. O que o coração de Jacó quer é alívio daquela dor, alívio daquela culpa, alívio do peso de ter sido a vida toda tratado como oportunista, como enganador. E Jacó sai e vai caminhar aproximadamente 480 quilômetros. É como se você fosse daqui a São Paulo. 480 quilômetros tentando fugir de quem ele é. Tentando fugir dos erros que cometeu. Tentando fugir do perdão que não pediu. Tentando fugir da reconciliação que não viveu. Mas eu quero glorificar o nome do Senhor nesta noite. Que mesmo quando tentamos fugir do que vivemos, do que fazemos ou do que deixamos de fazer, a boa mão de Deus sempre é poderosa para nos alcançar em qualquer situação. E existem pessoas que estão aqui aos 220 quilômetros da sua fuga. Existem pessoas que estão aqui aos 100 quilômetros da sua fuga. Existem pessoas que estão aqui a horas de uma fuga, a dias de uma fuga. E assim como Deus parou Jacó no meio do caminho, Deus está parando você hoje aqui neste culto e nessa reunião, porque Ele marcou com você esse momento para te dizer: fugir não é o suficiente. Eu tenho coisas grandes a fazer em sua vida e vou mudar a história de sua vida e vou fazer coisas que você não imaginou que fossem acontecer. A Bíblia diz que Jacó sai de casa para procurar uma esposa, mas em determinado ponto do caminho ele para. E eu quero entender que não é Jacó quem para, é Deus quem para Jacó. Existem momentos em nossa vida que a gente para e pensa que parou porque não teve dinheiro para prosseguir. Parou porque não teve saúde para prosseguir. Parou porque aquela ajuda que alguém disse que daria não deu. Mas às vezes nós paramos para que Deus faça algumas coisas em nossa vida antes da gente prosseguir o caminho. E a Bíblia diz que cansado, lá em Luz, Jacó resolve parar. Ele pega uma pedra, deita sobre ela e começa a sonhar. E nesse sonho, Jacó vai ter o grande encontro de sua vida. Quando Jacó se deita sobre a pedra, ele é o filho de Isaac, ele é o neto de Abraão. Quando Jacó se deita sobre a pedra, ele conhece o Deus do seu pai e o Deus do seu avô. Mas quando ele levantar dali, ele vai descobrir que o Deus que é Deus de seu pai, que é Deus de seu avô, quer ser seu Deus também. Existem experiências que nós temos, que vêm da nossa família, que vêm dos nossos amigos, que vêm da nossa liderança espiritual. Mas chegam momentos em nossa vida que a gente precisa parar e deitar para descobrir que o Deus que é Deus do nosso pastor, o Deus que é Deus dos nossos avós, o Deus que é Deus dos nossos pais, o Deus que é Deus da nossa família, quer ser o nosso Deus também. Jacó deita e tem o sonho da sua vida, tem o momento da sua vida. Jacó tem visões de Deus naquele sonho. Jacó vê uma escada cujo topo ultrapassa os céus e os anjos do Senhor que sobem e descem por ela. Jacó tem um entendimento de que ele não está em um lugar comum. E o próprio Deus se revela a ele dizendo: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus do teu avô, eu sou o teu Deus. Quando Jacó acorda daquele momento, eu creio que Jacó acorda com a sua alma aliviada. Jacó acorda com um coração diferente. E até naquilo que as pessoas levam muito tempo para entender, Jacó entende num minuto só. Ele olha para o Senhor e diz: se tu me abençoares, se tu me deres um bom caminho, de tudo que tu me deres, eu te darei o dízimo. Foi convertido a dizimista, tamanho foi a experiência que ele teve.
Eu creio que ao sair daquele lugar, depois de derramar azeite sobre aquela pedra onde ele se deitou, e dizer que aquele lugar não se chamaria mais Luz, mas se chamaria Betel, casa de Deus, eu acredito que depois daquele momento, tudo mudou na vida de Jacó. Jacó esteve em Betel. Diga isso comigo, Jacó esteve em Betel. Todos nós que estamos aqui já tivemos uma experiência similar com a de Jacó. Um momento na vida que a gente sente Deus mais perto. Um momento na vida que a gente vem de corridas, de dificuldades, de desencontros, de fugas, e de repente Deus se revela para a gente. Uns choraram, outros sorriram, outros dançaram, outros falaram em línguas pela primeira vez. Outros cantaram, levantaram as mãos, a sua alma começou a sentir alegria, aquele peso que lhe oprimia saiu, sua mente foi liberta de sentimentos que lhe acompanhavam há tanto tempo. Você esteve em Betel, foi assim com Jacó. Eu acredito que Jacó desceu daquele lugar com a mente transformada, com o coração pulsando de alegria, dizendo: eu não serei mais o mesmo homem, não vou fazer mais as mesmas coisas, não vou viver mais do mesmo jeito, não quero enganar ninguém, não quero tomar a vez de ninguém, não serei mais oportunista. A partir de hoje eu tenho projetos espirituais. Eu creio, afinal de contas, ter uma visão daquela pode mudar a vida de alguém. Mas Jacó desce e vai seguir sua vida. A gente tem encontros com Deus, a gente vive coisas com Deus, a gente participa de cultos, de reuniões, de momentos de oração, mas depois a gente tem que seguir a vida. E eu creio que nas primeiras passadas, nos primeiros quilômetros, Jacó estava cheio de planos, com o coração ardendo, igualzinho a você, que teve tantos planos um dia, depois do seu encontro com Deus. Acho que vou fazer missões. Acho que vou trabalhar na assistência social da igreja. Acho que vou fazer aula de canto, eu me identifico com o ministério de louvor. Acho que vou procurar trabalhar em hospitais, visitando. Projetos, planos que nascem a partir de um encontro, de uma experiência com Deus. Mas quando Jacó caminha mais alguns quilômetros e chega em Harã, ele conhece uma moça. Sabe, amor à primeira vista? Ele se apaixonou por Raquel. Eu creio que naquela hora ele ainda lembrava de Betel. Eu creio que naquela hora ele ainda lembrava da sua experiência, mas ele está apaixonado. Então ele vai adiar um pouco os planos de Betel para viver aquela paixão, para viver aquele amor. O pai da menina diz: você tem que trabalhar 7 anos por ela. E por 7 anos os projetos que nasceram em Betel vão ser arquivados. Porque Jacó tem que trabalhar para fazer aquele amor se tornar realidade. Existem pessoas aqui vivendo isso hoje. Amaram alguém, se apaixonaram por alguém e agora estão trabalhando para fazer esse amor ganhar sentido. Formaram um lar, uma família. Estão juntando moeda a moeda, pagando prestações de eletrodomésticos, lutando para ter a entrada da casa própria, pensando em como vai pagar a festa. Jacó também viveu isso. Só que quando Jacó vai viver o momento do seu casamento, você sabe o que aconteceu? Ele preparou a casa, a festa e tudo para casar com Raquel. Mas quando ele acordou de manhãzinha, ele descobriu que tinha casado com quem? Com Lia. Tem gente assim, ó, que pensa que está casando com uma pessoa e quando acorda no outro dia descobre que casou com outra, totalmente diferente do que ele pensava. E os projetos de Betel vão sendo adiados, porque não é fácil pensar que casou com um e descobrir que casou com o outro. Pensar que casou-se com uma pessoa equilibrada, ponderada, e descobrir 6 meses depois que casou com uma pessoa desequilibrada e problemática. Pensar que casou com alguém manso, humilde, e descobrir depois de 3 meses que casou com alguém irritadiço, orgulhoso. Não é fácil pensar que se casou com alguém que é um doce e descobrir depois de 1 ano que casou com alguém que é azedo como um limão. Os projetos de Betel
ficam arquivados. Afinal, quem pode pensar em projeto, quem pode pensar em Betel, casado com alguém que não era essa pessoa que você pensava? Jacó está vivendo isso. Ele luta e consegue casar com quem ele quer. É eu e você lutando, não propriamente eu, graças a Deus, nem propriamente você, porque eu não conheço a história de sua vida, mas o modo de colocar as coisas, lutando para transformar alguém que não é o que eu pensava que era, naquilo que eu quero que seja. A cabeça está ocupada naquele momento, e vez ou outra bate uma coisa, e Betel. Eu ainda me lembro daquela escada, eu ainda me lembro daqueles anjos, eu ainda me lembro da experiência que eu tive. Existem pessoas aqui que foram marcadas por Deus para coisas grandes no reino de Deus. Vez ou outra isso vem em sua memória. A chama ainda está aí, mas você está tão enrolado com a sua vida que você não consegue cumprir os propósitos que você fez em Betel. Você tem problemas? Jacó tinha no mínimo 12 mamadeiras. 12 crianças chorando, no mínimo, fora aqueles que não estão registrados aqui. Você pensa que tem orçamento familiar sufocado? Você precisava conhecer a casa do seu Jacó. E aquele que trabalhava vai ter que trabalhar muito mais, porque trabalhou para casar e agora vai ter que continuar trabalhando para se manter casado. Você conhece alguém assim? E Betel? Betel vai ficando para trás. A aula de canto agora não dá. Eu estou com 12 mamadeiras. O trabalho de assistência social que tinha tudo a ver comigo, que eu pensei que eu ia poder fazer isso e aquilo. Não dá. Eu tenho 12 carnês escolares. Aquele projeto de pregar no evangelismo infantil, eu cheguei até a fazer um cursinho, mas vamos considerar. São 12 berços e 12 crianças chorando. Tem gente aqui que viveu de fato uma experiência em Betel e queria de fato fazer coisas grandes para Deus e queria de fato se entregar, mas de repente a vida começou a te sufocar de uma maneira que você não sabe como voltar do lugar aonde você partiu. Mas nessa noite de quarta-feira, o Espírito de Deus trouxe uma palavra ao meu coração para eu compartilhar o seu. Nem crianças, nem mamadeiras, nem orçamento sufocado, nem problemas familiares, nem dificuldades na sua vida financeira serão suficientemente grandes para afastar você do propósito que Deus tem na sua vida. Betel ainda está vivo no teu coração, Betel ainda está vivo na tua mente, e aqueles projetos que foram arquivados um dia, o Espírito de Deus hoje vai te ajudar a desarquivar cada um deles, porque o que Deus disse ao teu respeito ainda vai acontecer. Aleluia. Tá meio tarde para isso, né? Jacó trabalha. Em Gênesis 30 já tem 12 filhos. Trabalha. Em Gênesis 30, versículo 26, ele não aguenta mais aquele ambiente. Ele chama o sogro e diz: eu quero voltar. Ele percebe que tem coisas em sua vida que foram interrompidas, que ficaram no caminho, mas o sogro diz: não, eu preciso de você ainda aqui. Sabe, existem momentos que a gente quer romper com algumas coisas que estão impedindo o que Deus tem com a gente e o que a gente tem com Deus. Mas alguém diz: não, eu preciso de você ainda. Não é só trabalho, gente. É relacionamento que está afastando a gente de Betel. E quando a gente toma coragem, diz para alguém: ó, não dá mais, eu estou saindo fora, porque isso não vai me levar a lugar nenhum, não. A pessoa chora, eu não vivo sem você. Ei, você é que não vive sem Deus. Tudo que está te amarrando, que está te impedindo. Eu não estou falando de casamento não, gente. Estou falando dessa coisa estranha que às vezes encosta na sua vida. E quando você vê, você está se relacionando com alguém que você sabe que não é para você, que está jogando tua vida no buraco. E quando você pensa em fugir, quando você pensa em dizer não quero mais, a pessoa chora e diz: eu vou morrer. Se vai morrer, morra. Mas o que eu tenho em Deus e o que Deus tem para mim, eu não vou abrir mão.
nada, só vai morrer se chegar a hora. Por quantos você passou e está Vivinho da Silva aí? Labão, eu estou indo embora. Não vai, Jacó, não vai, porque eu ainda preciso de você. Ele precisava de Jacó, mas Jacó precisava das coisas que ele tinha em Deus e haviam ficado no caminho. Ele não podia continuar ali. Ele teve uma experiência lá atrás em Betel que marcou sua vida, que marcou seu coração. E ele precisava retomar aquilo que estava parado. Negociar nem sempre é possível. Deixa eu ir. Nada. Em Gênesis capítulo 31, versículo 17, Jacó não pede mais. Jacó prepara a mulher, as mulheres e os filhos. E sabe o que Jacó faz? Jacó foge. Por favor, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga a ela, se precisar. Não, você tem que melhorar um pouquinho, fazer aquela sua voz de profeta, senão ele não vai colocar fé em você. Vamos de novo? Se precisar, fuja de Labão, mas viva o que Deus tem reservado para você. Aleluia. Se precisar, faça o que nós aconselhamos um jovem a fazer e ele fez. Arranque o chip do seu celular e jogue na lata do lixo. Perdeu o teu número, não sabe mais como te encontrar. Se precisar, mude de rua, não passe mais por lá. Se precisar, ao invés de pegar 2 ônibus, pegue 3, mas não esbarre mais com aquilo que está te segurando e te levando para longe do projeto de Deus em sua vida. Se precisar, entregue esse apartamento e alugue outro. Se precisar, peça transferência para outra filial. E o Espírito Santo está falando com pessoas aqui. Eu não tenho dúvida disso. Só não deixe Labão segurar você, porque o teu Deus, o plano dele e o teu sonho nele é muito maior do que Labão. É muito maior do que qualquer coisa que queira impedir o que Deus tem na sua vida. Aleluia. Junta tudo. Mulheres, filhos e ó, ninguém vai me segurar aqui. No caminho, voltando para casa, ele vai ter que enfrentar o irmão que ele enganou. Em Gênesis capítulo 32, versículos 3 a 8, ele vai ter que enfrentar o que ele deixou há 20 anos. Tem coisas na nossa vida que a gente não vai recuperar mais, eu disse isso. Mas existem outras que estão paradinhas no tempo, esperando a gente, para a gente colocar tudo no lugar. Existem pessoas que você pensa que não vai encontrar mais, mas Deus vai trazê-las de volta à sua vida, para que tudo volte ao lugar. Existem pessoas que não moram mais nesse estado, e nem nesse país, mas Deus vai fazer com que você a encontre, e Ele te encontre, para que tudo na sua vida volte ao lugar. O exército de Deus vem ajudar Jacó. Em Gênesis capítulo 32, dos versos 9 ao 12, ele ora e pede ajuda. No entanto, nos versículos seguintes, a Bíblia diz que ele começa a preparar presentes, porque embora ele creia na ajuda angelical, a ajuda de Deus, ele prepara presentes para o seu irmão, para tentar apaziguar, aplacar o que está no coração de Esaú. Jacó está caminhando para resolver o seu problema com Esaú. O que ele não sabe é que no caminho, indo em direção a Esaú, ele vai ter que resolver antes o seu problema com Deus. Todo problema que a gente pensa que tem com alguém, antes de ter com essa pessoa, a gente tem com Deus. E tem que resolver com Deus primeiro. Toda ofensa que a gente fez contra alguém, passa por Deus primeiro. Toda quebra de relacionamento na nossa vida, passa por Deus primeiro. Toda palavra que a gente disse fora do momento, passa por Deus primeiro. E quando Esaú está indo para se encontrar com Jacó, e Jacó está vindo para se encontrar com Esaú, o que Jacó não imagina vai acontecer. No capítulo de número 32, dos versículos 24 ao 32, ele vai se encontrar com Deus. A Bíblia diz que Jacó vai se encontrar
estará com o anjo do Senhor, e que durante toda a noite, como você sabe, ele vai lutar com o anjo do Senhor. Enquanto ele está lutando com o anjo do Senhor, o Senhor está mudando coisas na vida de Jacó. Quando a alva já está nascendo, a Bíblia diz que Jacó agora está mancando. E quem olhar aquela cena vai dizer: coitado, teve um encontro com Deus e saiu mancando. Só que existem momentos na nossa vida que a gente está ereto por fora, mas está mancando por dentro. E outros, a gente pode estar mancando e chorando, mas na verdade Deus está aplumando a gente por dentro. Tem gente que chegou hoje aqui, mancando, mas é Deus colocando por dentro tudo no lugar. Tem gente que chegou hoje aqui chorando, mas é Deus aplainando a tua vida para você sorrir de uma maneira que você nunca sorriu antes. Existem horas na nossa vida que a gente pensa que está perdendo, mas eu quero convidar você a segurar a mão da pessoa que está do seu lado e dizer a ela: você não está perdendo, na verdade você está ganhando. Diga isso com a unção que está sobre a sua vida. Na verdade você não está perdendo, na verdade você está ganhando. Enfrenta o encontro com Deus. Sai mancando, mas na verdade está saindo curado. E agora sim, no capítulo 33, dos versículos 1 ao 17, Jacó se reconcilia com seu irmão e continua caminhando. Quando chega no capítulo 33, uma coisa terrível acontece na vida de Jacó. Logo no momento em que ele se dispõe a sair, largou o sogro, se encontrou com Deus, reconciliou com o irmão. Logo agora que eu estava fazendo tudo direitinho, logo agora que eu estava me esforçando para viver outra história, sua filha Diná sai para conhecer, para ver as moças que moravam próximo da sua casa, que não eram de sua família, que não pertenciam à sua cultura, mas que viviam ali. Ela sai para vê-las, conhece um homem, e esse homem a toma como mulher, fora do casamento, fora da permissão de Jacó. Esse homem deflora Diná. Existem duas interpretações: ou ele de fato violenta, ou ele convence Diná a se deitar com ele, a se relacionar sexualmente com ele, sem a permissão de seu pai. Logo agora que Jacó saiu da casa de Labão, logo agora que Jacó se encontrou com Deus, logo agora que Jacó se reconciliou com o irmão, logo agora, obrigada, logo agora, quem vê essa tragédia vai dizer: agora que Betel vai ficar definitivamente para trás, agora que Jacó nunca mais vai viver o que tinha que viver em Deus. Uma tragédia, muitas vezes, pode ser a oportunidade de se começar a viver coisas que não havia se vivido ainda. Depois de uma grande tempestade na vida, você pode ter a oportunidade de viver um grande reavivamento. Eu vou repetir: depois de uma grande tempestade na vida, você pode ter a oportunidade de viver um reavivamento. Durante 20 anos, esqueceu do que viveu, tentava viver, mas não conseguia. Depois da fuga, encontra com Deus, mas ainda assim não vai viver o que tinha que viver. Depois disso, encontra com o irmão, se reconcilia, mas ainda assim não vai viver o que tinha que viver. Agora ele tem a tragédia dentro de casa, a filha vivendo o que está vivendo, os filhos matando os homens da terra, porque fizeram aquele mal à sua irmã. Jacó agora é pai de homicidas e é pai de uma moça que foi usada sexualmente. Jacó tem tudo para deitar e dizer: eu não quero mais saber de Betel. Mas é justamente nessa hora em que ele vai se decepcionar com tudo que está à sua volta, que Deus vai olhar na direção dele e vai dizer: ei, Jacó, chegou a nossa hora. Olhe para mim.
Eu não sei há quanto tempo você vem adiando coisas que Deus colocou em seu coração. Eu não sei há quanto tempo você vem adiando o que deveria ser prioridade em sua vida. Eu não sei há quanto tempo você vem sonhando em fazer coisas, mas sempre achando que não é o momento. Não sei há quanto tempo você foi tocado e chamado por Deus, mas não consegue viver a vida que Deus preparou para você. E hoje, vivendo o que você está vivendo, aí que você diz agora mesmo que não vai dar. Agora mesmo com esse problema, agora mesmo com essa crise financeira, agora com essa angústia, agora com essa decepção, agora com essa porta que se fechou. Mas eu quero lhe dizer em nome de Jesus uma palavra de fé nesta noite. Esse momento de dificuldade que você está atravessando é a oportunidade, é a porta aberta para você voltar a Betel, reviver a chama em seu coração e começar a viver coisas que você não havia vivido ainda. No capítulo 34, no versículo de número 30, a Bíblia diz que Jacó está com o seu coração aflito, dizendo aos seus filhos que os filhos haviam afligido, que os filhos haviam feito odioso entre os moradores da terra. No versículo 31, os filhos estão respondendo mal a Jacó, dizendo: Jacó, nós não iríamos deixar esse homem abusar de nossa irmã. E no versículo 35, no capítulo 35, no versículo 1, no meio dessa confusão, no meio dessa discussão, começa o texto que nós lemos no início dessa ministração. Disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel. É na hora que o caldo está entornando, é na hora que a gente coloca a mão na cabeça e diz: agora não sei se vou para a direita ou para a esquerda, é que a voz de Deus vem em nossa direção e nos diz: chegou a hora de voltar. Por favor, olhe em amor para a pessoa que está do seu lado e diga a ela: é hora de voltar. Eu não tenho dúvida que há um grupo de pessoas aqui que viveram experiências com Deus, que viveram coisas com Deus, mas se distanciaram tanto dos ideais divinos, tanto dos planos que tinha, e agora estão vivendo um momento tão complicado que o natural era dizer: se não vivi, não vou viver mais. Eu sei que já disse esta frase, estou repetindo, porque o Espírito de Deus está trazendo ao meu coração mais uma vez. Muito pelo contrário, é justamente nessa hora crucial, justamente nessa hora decisiva, justamente nessa hora de desafios, é que Deus está dizendo para você: levanta e volta a Betel e faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú. Lembra, Jacó, como você estava quando você fugiu da casa do seu pai? Lembra quando você estava, quando você deixou sua mãe para trás? Você lembra que eu apareci para você? Você lembra que na hora mais complicada da sua vida, Deus se revelou para você? Então é hora de voltar e edificar um altar. A Bíblia diz: então disse Jacó a sua família. Levante sua mão e diga: eu não vou viver essa história sozinha. Agora eu volto, mas eu vou levar toda a minha família. Repita esse finalzinho com um pouco mais de certeza: toda a minha família. A tua família não vai impedir de você viver os projetos de Deus para a sua vida. Muito pelo contrário, agora você volta e volta trazendo toda a sua família. Eu ouvi uma palavra que me marcou ontem, uma frase de um pastor que ministrou em nossa igreja. Ele disse: não existe projeto de Deus que não caiba a sua família.
Não foi essa palavra que ele ministrou, foi uma outra. Mas o seu último tópico foi esse: não existe projeto de Deus que não caiba, que não comporte a sua família. Quando Jacó esteve lá a primeira vez, ele foi sozinho e parou, desistiu, esqueceu. Mas agora ele vai voltar, e não vai voltar sozinho. Agora ele vai voltar levando toda a sua família com ele. O que um dia o diabo disse para você que seria o impedimento para que o plano de Deus acontecesse em sua vida, você vai dizer para ele: eu volto e agora eu levo toda a minha família comigo, porque eu e minha família vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Então, disse Jacó e a sua família, a todos que estavam com ele: lançai fora os deuses estranhos, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Nós vamos voltar a Betel. Os deuses estranhos que nós temos, ou que vocês têm, vão ser retirados. Nós vamos nos purificar e vamos mudar as nossas vestes. Será que Jacó não sabia há muito tempo dos deuses estranhos que estavam ali? Mas quando Jacó começa a viver esse reavivamento, nasce no coração de Jacó uma intolerância à presença daqueles deuses. Existem coisas que a gente já sabe que está acontecendo em nossa casa, já sabe que está acontecendo em nossa família, mas enquanto a gente não volta para Betel, não incomoda a gente. Mas quando Deus chama e a gente atende e o reavivamento começa, algumas coisas que antes eu engolia, eu não vou engolir mais. Algumas coisas que antes eu já tinha dito para o diabo: faça o que você quer, que eu não posso fazer nada mesmo, não posso com esse menino, não posso com essa menina. Agora eu vou dizer não. Na minha casa não. No meu casamento não. Na vida dos meus filhos não. E quando Jacó disse: nós vamos mudar as nossas vestes, isso fala da lealdade que se tem para com Deus. Quando alguém trocava roupa, estava dizendo: aquele antigo Deus, você não é mais o meu Deus. Quando alguém colocava uma roupa nova, estava dizendo: eu agora assumi uma postura com o verdadeiro Deus. Eles sobem a Betel. E a Bíblia diz no versículo de número 5, que quando Jacó parte para Betel, o terror invade as cidades circunvizinhas. Aqueles que estavam ofendidos porque os filhos de Jacó haviam matado aqueles homens porque um deles havia abusado de sua irmã. Aqueles que estavam prontos para perseguir a Jacó, quando eles sabem que Jacó está voltando para Betel, um terror cai sobre eles e eles desistem de perseguir a Jacó. Por favor, receba a palavra que eu vou profetizar com ordem de Deus sobre a sua vida. Por causa da sua decisão de viver um reavivamento, por causa da sua decisão de pôr em ordem os planos que você deixou para trás, por causa da sua decisão de voltar a adorar a Deus em Betel como você adorou um dia, aqueles que intentavam te perseguir estão parando no caminho aterrorizados e não vão poder prosseguir. Jacó fora de Betel não amedronta ninguém. Agora Jacó em Betel é imbatível, é intocável, é inatingível. Aleluia. Vamos matar esse velho e seus filhos para fazer pagar o sangue que foi derramado. Mas quando alguém começa a dizer: seu Jacó voltou para Betel, seu Jacó voltou para Betel, a notícia vai chegar. E quem pensava que você nunca mais ia voltar, e quem pensava que o projeto ia ser sepultado ao invés de arquivado, vai saber que você voltou. E quando souberem que você voltou, vão entender que não podem mais tocar em você. Versículo 7. Edificou um altar
E ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Vai haver sacrifício de novo. Vai haver culto de novo. Vai haver alegria de novo. Vai haver cheiro de oferta subindo de novo. Porque o lugar que um dia esteve deserto, porque você saiu, vai ter adoração nele outra vez. Porque você vai voltar. As noites que passaram vazias vão ser ocupadas novamente por adoração e louvor. As manhãs que passaram em branco serão ocupadas novamente. Você terá manhãs de comunhão, de adoração, de quebrantamento, de resposta, de contato, de intimidade. Jacó voltou e o sacrifício voltou e a adoração voltou e a oferta voltou. E a Bíblia diz no versículo 8, e eu concluo agora: morreu Débora, a ama de Rebeca, uma ama que os acompanhava há tanto tempo. Não parou por aí. Débora morre no versículo 8. No 19, quem morre é Raquel. No 37, capítulo 37, o filho amado vai embora de casa e é vendido pelos seus irmãos em uma farsa. Jacó pensa que ele está morto. Eu não estou dizendo que depois que você voltar, todas essas tragédias vão acontecer. O que eu vou lhe dizer é o seguinte: será que Jacó teria suportado tudo isso se ele não tivesse voltado a Betel? Eu espero que amanhã seja um dia de muita festa para você. Mas se algum percalço te espera no caminho, se alguma perca te espera, porque nesse mundo nós temos aflições, se alguma dificuldade está aí na nossa rota, se há alguma turbulência para a nossa viagem, se eu já tiver passado em Betel, se nessa noite a minha comunhão com Deus for restaurada, eu serei forte para suportar tudo isso em vida. E no final da história dizer o que Jacó disse: eu não cuidava ver o rosto do meu filho, e Deus me permitiu ver os filhos dele. É dizer, Deus me deu vida para fazer o que eu pedi e para fazer até o que eu não tive coragem de pedir. Deus me deu vida para me dar o que eu não esperava e para me dar muito mais do que eu esperava. Volte para Betel hoje, porque a tua vida não termina aqui. Tem muita coisa boa para você viver e tem muita pedra para você bater ainda, mas sobreviver e vencer, porque você é escolhido, como foi Jacó. Se você entende isso, levante do seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. 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 A Bíblia não diz em momento nenhum que Jacó serviu a outros deuses nesse período. O que a Bíblia deixa claro é que os anos passaram e Jacó se afastou do lugar em que ele estava. Sei que existem pessoas hoje aqui que precisam voltar a um lugar de comunhão, a um lugar de intimidade, voltar aos projetos que ficaram no caminho, voltar àquela chama que acendeu um dia. Eu não tenho dúvidas nenhuma que Deus nos deu essa palavra para esta noite.
E tem gente aqui precisando voltar a Betel. Se o Espírito de Deus está falando ao seu coração, vem, Jacó. Saia do seu lugar e venha ao altar de Deus, que eu quero orar por você. Os inimigos saberão a notícia que você voltou. Que você voltou. Quando a música esmorece, que você voltou. e o resto desaparece, Que você voltou. simplesmente a ti me achego. Que você voltou. Cansado, mas voltou. Ansiando oferecer Chorando, mas voltou. algo de valor, Com algumas pra percas, mas abençoar voltou. teu coração. Com um pouco mais de idade, mas voltou. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência Coragem, és tu, essa é a noite da tua vida. Jesus. Oh, me perdoa. Não dá pra adiar pelo mais. que eu fiz dela, quando a essência és tu. Não dá pra adiar És mais. tu, Jesus. Aleluia. E de imensurável valor, ninguém pode expressar. Mas logo agora que tanta quanto coisa está és acontecendo na minha vida. digno. É agora. É esse o momento. Embora eu seja pobre e fraco, Você nunca precisou tanto tudo voltar a que Betel como tenho agora. é teu, cada fôlego meu. Você nunca precisou tanto voltar a Betel como agora. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência. Alguém vai anunciar, Jacó A voltou. essência és tu. Voltou. A essência és tu. Voltou. Jesus. Aleluia. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, da essência és tu. A essência és tu, Jesus. Senhor, eu quero louvar o teu nome nesta noite, por todas estas vidas que estão aqui no teu altar decididas. Decididas. Muitas delas, ó Deus, estão envolvendo lágrimas nesta decisão. Algumas cansadas, outras que na verdade não conseguem encontrar em si forças suficientes, mas estão simplesmente rendidas no teu altar, entregues. Estão dispostas
dispostas a viver e reviver, ó Deus. Porque elas entendem a necessidade deste momento. Por tudo que já aconteceu e por coisas que elas não sabem, mas que podem acontecer. Elas não querem estar vulneráveis. Elas não querem estar desprotegidas. Elas não querem estar no meio do caminho, não é seguro. Elas querem estar no lugar da adoração, no lugar da oferta, no lugar da entrega, no lugar da consagração. É por isso que, a despeito de qualquer fraqueza, de qualquer dificuldade, de qualquer desencontro, elas se lançam agora no teu altar, aleluia. E eu não tenho dúvidas, Senhor, que assim como o terror caiu sobre os inimigos de Jacó, e eles não conseguiram sair de seus lugares e tiveram que desistir de Jacó, oh, lemachai, lemarabachúria, cantuída, perseguições agora na família, perseguições agora no setor de trabalho, perseguições agora, aleluia, na mente, perseguições agora na vizinhança, perseguições agora no casamento. Começam a retroceder adversários nesse momento, a partir dessa decisão de entrega, de fidelidade, de consagração que os teus filhos fazem. Oh, aleluia. Nos colocamos em Betel nesta noite. Glorifica o teu nome em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. A essência da adoração, quando a essência és tu.